Olá, começa agora o Pode Prazer, podcast onde prazer é permitido. Eu sou Marisha Gaia, terapeuta corporal biotantra especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, terapeuta especializada em sexualidade e traumas. Bom, tivemos um episódio aí maravilhoso, né, sobre paternidade com o nosso convidado Thiago. Muito massa, né, poder abrir essa caixinha, conhecer os mistérios da paternidade, assim como tem, né, da maternidade. E na outra, né, pra gente tentar criar uma linha de raciocínio aqui, nós também falamos sobre casamento no episódio anterior, né, o sexo no casamento. Então, tudo a ver aí, né, com o que a gente ficou perguntando pro Thiago, como que fica o sexo no casamento depois que uma criança nasce. Foi bem massa, né, Dani? Ai, foi lindo de ver. Alguém que busca consciência, busca aprender, não para no tempo para ficar só reproduzindo barbaridades e castrações, né? E que quando a gente vai atrás de educação sexual, gente, pode prazer na vida, prazer para tudo quanto é lado, porque a gente começa a entender que isso se expande, isso está pela vida e não focado num sexo, e sim compreendendo o que é sexualidade, né? Maravilhoso. Então, a proposta agora é a gente continuar nessa esteira do amor. Eu acho que, ó, Marcelinho, depois coloca aí na nossa playlist da esteira do amor, né? A gente falou de conquista, né? Do sexo no casamento. E agora a proposta é falar desse lugar que é o namoro, onde muitos querem, muitos fogem, muitos não entendem o que é, muitos não querem nem ouvir falar. Então, o namoro, o sexo, na verdade, e o namoro, o sexo no namoro, tá aí uma caixinha pra gente olhar hoje, né, Dani? Bora lá? Ai, meu Deus! A fase mais feliz! Não é? E é engraçado que quem ainda não casou é a fase mais feliz, né? Quem tá começando a vida sexual, os adolescentes, o grande anseio, né, de ser pedido em namoro. Ainda rola, não rola um romancezinho? Não sei, pra mim Não sim. é? É pra alguns já não, Você né, já tem hoje em sobrinhos, dia. você não tem? Adolescentes? Tenho! Ah! O meu tá com 10 ainda, não chegou. Tô com medo desse momento, mas vamos lá. É, E é engraçado, né? Falando com medo desse momento. Quando a gente é jovem, lá adolescente, tem aquela coisa, né? Se meu pai soubesse, se minha mãe souber que eu tô namorando, como que era, assim, na sua fase? Minha filha. A primeira vez que eu fui fazer isso, eu estava me achando, assim, incrivelmente esperta, que estava escondendo tudo direitinho, que ninguém sabia, que ninguém estava vendo, que nada de nada de nada, porque óbvio, tinha castração dentro de casa que se eu fizesse isso eu ia apanhar, a pessoa ia apanhar, ia ser a minha vergonha da vida, porque não, de repente, gente, atrás da igreja, tô lá no murinho dando um beijinho, porque era o que era pra época, né? Aham. Meu pai me aparece para me buscar. Fui pega em flagrante. Tenso. Briga, bronca, larará. Mas aí, interessante que aí passou um tempo, deu uma semana assim, acho que meu pai se deu conta, sabe? Falou, vamos conversar. A filha cresceu, né? Filha cresceu, mas também foi aquela conversa assim bem superficial, bem explicativa, em que então se tivesse que ser agora tinha que ser com clareza, nananã, mas você sentia aquela tensão no ar, porque era proibido, né? Mesmo liberando ali com consentimento, era algo muito. Não pode, é uma tensão que passa e você fica ali. E agora? Mas isso é tão bom, por que errado? Por que proibido? E não tinha tantas possibilidades como a gente brinca hoje, né? Do ficante, ficante premium, ficante Nada! flex. Dentro dessa esteira, às vezes tem subcategorias, não é? Adorei essa história de ficante prêmio aí, adorei. Já falei pro meu namorado, fica a dica se você for ver. Não me pediu namoro ainda é ficante premium. Ah! Mas, gente, é muito legal você trazendo, né? Porque quando a gente é adolescente, nossa, a gente já se acha super adulto quando começa a beijar na boca. E mal sabe que aí é só a introdução da introdução do que é sexualidade, né? Mas ao mesmo tempo é muito bonito, porque não é gostoso aquela coisa do ficante, dos momentos de experimentação. Porque é outra cabeça, mesmo que, claro, a não ser que essa criança, esse adolescente tenha sido
hipererotizado, O eu lembro que explorado, ou né. explorado, né, eu lembro que não passava na minha cabeça de que, sei lá, na rua eu vou transar com alguém. Talvez como adulta hoje, carnaval, alguma loucura, né. Mas a minha criança não, a minha adolescente só queria ficar ali no cantinho esfregando, beija, beija, vou pra casa. Mas quantas e quantas amigas, né, que foram enquadradas nesse sentido que você falou, de pai bater, de chamar de vagabundo, de quase expulsar de casa. Gente, é só beijo na boca, né. Era só isso. Não é? E aí, as que evoluíam para o namoro com aliança, nossa, era demais, não era? Minha filha, a hora que eu fui pedir de namoro e me deram uma aliança, eu não fui esfregar na cara da sociedade, dos meus pais. Olha só, Você vê como tem não aquele é? quê, né, de mostrar agora, tipo: "Ó, eu sou a menina que vocês criaram para eu ser". E nem Olha, sabia o que que era não isso. é? Nem sabia que cilada era Não essa, é? minha filha. E sabe que é uma coisa que recentemente, por isso que eu gosto de falar dessa coisa da esteira do amor, que recentemente eu fui me dar conta dessa coisa de que o namoro, diferente do ficante, né, que todo mundo fala: "Ah, ficante", mas que o namoro era pra algumas comunidades, algumas culturas, eu falo comunidades religiosas até, o namoro é esse preparo para o casamento. Aí Olha você fala: aí. "Cara, eu nunca pensei que cada boca que eu beijasse era o preparo para o casamento". Talvez eu teria economizado ou selecionado melhor, mas não é, como não é conversado, fica um monte de coisa, um monte de mistério, e aí depois cada um vai para o relacionamento com uma visão diferente sobre namoro, né. Total. E você sabe que quando foi que eu entendi que eu podia ficar? Hum. A hora que esse primeiro namorado da aliança e tudo, me traiu, assim, na caruda, rompeu com o romance que havia, que era cor-de-rosa, perfeito, mas traiu, assim, ó, debaixo do meu nariz, com a melhor amiga, sabe aquela coisa Uau. assim? Aquele momento eu falei: "Quer saber? A partir de hoje chega, vou ficar, vou Uhum. descobrir o que é ficar, e vou descobrir o que é isso, o que é beijar, o que é sair para o mundo", né, e ainda era o beijar, né. Uhum. Então, que delícia que era essa descoberta da autopreparação de conhecimentos e descobertas. Não é essa história de preparação para casamento, senhor? Não é? Ah, me Não é, eu ainda poupe. estava falando com um namoradão ainda esses dias, cada um contando como foi as primeiras experiências, né. Eu fui beijar na boca com 12, né, mas eu fui transar com 19 só. Então teve um longo período aí, e eu ainda acho que eu fui casar e ser mãe muito cedo ainda. Porque que nem você falou no episódio passado, né, 25 anos está terminando o processo cognitivo a ser desenvolvido. Para eu ser capaz, né, nós sermos capazes de chegar e falar: que eu quero para minha vida? Eu realmente quero um casamento. Como eu quero que esse casamento funcione? Como eu quero fazer acordos? Como eu quero. Eu fui ter com 21, 22, uma criança, já fui casar, né? Então hoje eu paro e penso, gente, talvez a gente devia casar e ter filho só depois dos 30, porque a gente já deu tanto que nem xixi na cerca, já quebrou a cara, já sabe o que gosta, o que não gosta. E aí sim a gente vai pensar numa esteira de comprometimento, né, de um compromisso sério, como todo mundo fala, né. Uhum. Você falando de compromisso sério, me vêm histórias, né, as memórias. E aquelas amigas que namoravam, 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 namoravam. As coitadas já estavam parecendo 2 avós no sofá da casa, tipo véia que só namorava no sofá, e daqui a pouco, passado anos, a família já estava ali esperando. Vai noivar agora, o próximo passo? Vai noivar, vai casar depois. Terminava, daqui 6 meses o cidadão já estava com alguém que já estava noivo, que no ano seguinte já casava. Nossa, é depressivo isso. Aí eu É. me lembro que elas eram tratadas feito lixo, porque elas não namoraram, namoraram, namoraram e não conseguiram ser escolhidas para tal. Ai, que absurdo. Como se fosse a culpa dela, né. Não, eu acho que não é culpa de ninguém, mas, talvez seja culpa desse entendimento de que: "Ó, eu Exato. namorei, tenho que ficar tanto tempo namorando, depois eu tenho que noivar, depois". E aí depois você entra numa relação mais profunda, realmente fica cada vez mais difícil, né, fechar o ciclo, porque já tem uma história, aquela pessoa entra pra família, então a gente vai arrastando, mas de repente a paixão vem, né. E aí que eu fico pensando dos diversos casos que tem até hoje
Eu vejo relacionamentos de 15, 20 anos terminando agora, muitos, gente, tem muitos, onde eles começaram a namorar com 15, 16 anos. Então é isso que eu tô falando, é tipo, não teve referência de outros corpos, de outros beijos, de outro sentir. E aí, beleza, não que eles foram obrigados, graças aos deuses, hoje ninguém mais é obrigado a casar, pelo menos não aqui nas regiões metropolitanas, né? Interior é outra coisa. Mas então, tá bom, se apaixonou, quis ficar, foi ficando, 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 até chegar nesses 20 anos de relacionamento, com casamento, com filhos e tudo. Mas aí falta bagagem, né? Falta esse entendimento de, ué, como é que uma pessoa. Como são outros gemidos, né? Como são outros movimentos, outro sentir, outro. E aí que eu acho que fica a curiosidade que algumas pessoas até avançam para as traições, né? Fica um campo bem delicado. Que aí já entra na sua especialidade dos casamentos, né? É, a traição, ela é um lugar assim do proibido, que é mais gostoso. Ou do tipo, eu tô saindo desse caixão que virou a relação, que o relacionamento vira uma morte em vida, Exato. né? E aí, tipo, a hora que alguém tá olhando, esses dias eu ouvi mesmo uma pessoa dizendo assim: olha, eu tava num relacionamento que eu já não me sentia vista, não me sentia amada, não me sentia desejada. Uhum. E aí, de repente, eu vou pra rua, vou fazer um trabalho específico e tal. Meu Deus, alguém me viu, alguém me elogiou, alguém me desejou. Sim. Ela falou assim: a minha cabeça passou longe do raciocínio. A única coisa que eu senti foi o meu bicho interno, visceral, falando: vida de novo, quero. Exato. É isso. Não que justifique algumas pessoas, narcisistas, sei lá, psicopatas, seja lá o que for, Tóxicos. tóxico, sejam homens ou mulheres, né, que fica mentindo, criando vidas duplas, triplas, seja lá o que for. Aí é outra história, É, esse né? mesmo era uma mulher. Olha aí. Mas é interessante você trazer a traição lá da sua menina, né? E hoje você vê a sua geração, como o significado da traição também vai mudando ao longo das fases, né? Então, claro, lá eram duas crianças. Talvez a sua tava lá, a princesa apaixonada, mas a dele tava no bicho dele, querendo vivenciar, experimentar coisas, sentir o mundo. Então, realmente, eu acho muito pesado essa história do namoro na adolescência. Aí, resultado, chega todo mundo agora nos 30 traumatizado. Ah, porque a primeira vez que eu transei, aí falando de sexo, que é o tema de hoje, né? Sexo no namoro. Primeira vez que eu transei foi lá com o namorado, mas o namorado me traiu e ficou uma marca. Aí eu fui com outro namorado. Aí o namorado me traiu. Então, caramba, né? Essa coisa de entrar no namoro já achando que é pra sempre. Eu acho que a gente devia deixar isso bem claro pras crianças, né? Cara, nunca foi. Quer dizer, já foi na história da humanidade, mas não por desejos e quereres, por uma intenção financeira, institucional, por manter família, manter voto, manter moral. Mas será que o ser humano ao longo da história realmente queria passar 50, 60, 70 anos com a mesma pessoa? Aí tem uma coisa que me faz assim olhar que pode existir a Tá. história do vínculo dos pares, né? Que faça com que isso possa brotar. Uhum, E até aí, ok, mas a forma como isso é conduzido, romantizado, intoxicado, é uhum. que é o problema. Né? Sim, A gente não tá recriminando aqui, por exemplo, um casal que se une, dá manutenção e às vezes realmente vai sim, morrer lá na velhice, mas, gente, vai prestar atenção na jornada. sim, Foram lá, às vezes, buscar. Gente, tem casal com velhinhos que vão lá buscar sim. aprendizado. Né? Disseram, poxa, a gente começou cedo, mas tá chegando aqui na altura do campeonato da maturidade, que os filhos estão indo embora de casa, e a gente viu que a gente não sabe mais nada. Isso é perfeito. E aí eles foram se reciclando para chegar nesse Você vê lugar. que pode o quê? Namorar, né? Por mais que esteja dentro de uma instituição, casamento, filhos, netos, eles ainda são namorados, né? E aí que entra o Exato. lance, independente do adolescente ao velhinho, namorar, sexo no namoro pode existir, né? Com certeza. E aí, falando dos traumatizados, né, vem um outro polo também da galera que começa a se relacionar, tem uma estrutura semelhante ao namoro, numa profundidade, apresenta pra avó, pro tio, pra mãe. Só que aí, quando fala, a gente tá namorando, que a mulher adora rótula,
Que é isso que tá acontecendo aqui? Ah, mas é só um ficante premium. Tem muita mulherada, muitos homens também, mas eu vou falar das amigas, vou defender as amigas aqui hoje. Que, gente, e aí, Dani, como que fica no meio disso tudo? Quanto manter a sanidade, né? Como continuar romântica? Cara, vou contar uma fofoca minha. Você tá vendo a minha época de Tinder, pra lá, pra cá, date pra lá, né? Mete aqui, mete ali. Aí, marquei um date com um rapaz. Gente, o primeiro lugar que ele me levou, ele falou assim, não, peraí, vou passar ali na festa junina. E aí a gente dá um hello ali, e a gente depois vai pra um barzinho, o que você acha, não sei o que, não sei o que. E eu, né, adoro uma festa, adoro uma pipoca, aí vamos lá. Gente, daqui a pouco eu tava na festa de família, junina. Na festa de família. Eu olhei aquela cilada, respirei fundo, contei até 1000, né? Fui educadinha, comi minha pipoca, é óbvio, tomei meu quentão. Terminou ali a cilada, né? Aí saímos dali, fomos para um barzinho de verdade mesmo. Mas escuta, que história é essa, né? Você podia ter ido, depois a gente se encontrava. Não, já vamos vivenciando, já vamos se conhecendo. Cara, as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. É Se que. fosse a minha menina romântica, já estava achando que estava no date do namoro. Exato. Do namoro perfeito. E era uma cilada, gente. Eu aqui, ó, só ligando os meus botõezinhos de análise de salvamento. Cilada, 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 cai fora! É óbvio, não só por esse evento, por outras coisas ali daquela situação. Olha que massa, né? Então tem tanto o lance da carência, que pode já, no primeiro encontro, já despertar uma paixão alucinante. Eu também fico meio assustada. Ficava meio assustada. Eu saía com alguém já falava que era extremamente apaixonado, não sei o que. Mas, opa, peraí, né? Vamos Oi, respirar. prazer! Mas ao mesmo tempo, essa frieza e o distanciamento, que ao mesmo tempo te dá uma migalha, depois fica te trazendo para perto, depois para longe. Isso é muito exaustivo, né? Então a gente Certeza. precisaria falar mais sobre isso entre as mulheres, principalmente porque a gente é criada, que nem eu falei no outro episódio, né? A pensar relacionamento, a desejar relacionamento. Como eles desejam uma carreira massa, a mulher parece que entre os planos principais da existência hoje tá ali. A gente começou a colocar o trabalho, né? Uhum. Tirou um pouquinho a maternidade do centro, colocou o trabalho, mas o relacionamento ainda tá no palco central, né? Eu vejo muitas mulheres que eu atendo que são maravilhosas em todos os sentidos da vida. Só que por não terem um namoro, elas se sentem fracassadas. E isso aí é extremamente doloroso, né? Uhum. Eu me recordo de uma cliente que outro dia ela estava numa roda de amigas que são mães, e aí diz que assim, uma das amigas soltou, né? Ai, mas pobre da fulana, a filha dela ainda é solteira, isso deve ser uma tristeza, isso deve ser um horror, isso deve não sei o quê, não sei o quê. Ela assim, toda empoderada, que é alguém já empoderada, assim, na maturidade e tal, ela... Desde quando ser solteira é sinônimo de tristeza ou de fracasso na vida? Muitas vezes pode ser de sucesso. Todo mundo olhou meio assim, né? Como assim? Isso não há nenhuma possibilidade de ser feliz em ser ficante premium, Não é? né? E eu acho assim que até dá pra gente entrar. É porque hoje tem, apesar de ter os módulos lá do ficante, para quando a gente começa a aprofundar o vínculo e o mergulho, ainda não tem outros nomes para isso, a não ser namoro. Por mais que não exista projeção e falar, tudo bem, tá aqui o nome de namoro. A gente só precisa respirar grande, quer dizer, olha, eu tô aqui com você, tá uma relação massa. Ainda não sei se eu dou conta disso na esteira do amor, pular para um noivado, pular para um casamento, mas é uma relação profunda. Então, é legal a gente falar sobre o sexo no namoro, porque eu percebo que realmente ele tem uma diferença do ficante. Tem mais profundidade, assim, a partir daquilo que eu vivenciei, claro, né? No meu repertório pessoal, nem é profissional, mas eu sinto que quando a gente fica só nos ficantes, fica uma parada meio superficial, porque parece que a gente tá sempre recomeçando. Agora, quando o vínculo começa a aprofundar, independente do formato do namoro, se é com um, com dois, com três, se é, enfim. A sensação que eu tenho é que o sexo ele começa a ganhar profundidade a partir da intimidade, sabe? Então, enfim, é um negócio que
eu acho que vale a pena, às vezes, a gente não ficar tão reativo com medo de todos esses traumas, assim, mas ao mesmo tempo respirar grande, porque tem trauma e tem padrão, né? Que a sociedade determina. Como é viver um dia de cada vez, né? E experimentando tudo isso. Você tá falando aí, e a minha cabeça tá aqui, eu acho que de muita gente pode estar aí pipocando, né. Será que não é possível eu ter um afeto que tenha a transa, né, que eu tenho amigas também que vivem a não monogamia e a gente tem um lugar de falar a palavra afetos, né, acho muito bonito isso até. Em que coloca-se assim: "Nossa, ali com aquele afeto eu tenho uma profundidade, uma partilha, uma intimidade que ganha qualidade", e não é usada a palavra namoro, Uhum. né. Você que estuda mais, que acompanha mais Sim, esses debates, diálogos, fala pra gente o que que tem às vezes a ver essa palavra sim, namoro ou um afeto que tem profundidade? É igual, não é igual, é isso, não é sim. ajuda a gente. Não, e é exatamente isso. Outra palavra, né, afeto. A gente sabe o peso das palavras É. na sociedade. A gente precisa realmente estar atento ao peso das palavras. Mas dentro de comunidades onde a gente consegue abrir o coração de verdade, porque eu acho que também tem a utopia e a realidade, Tá. né? Então é legal quando eu vejo outras pessoas trazendo a discussão da não monogamia e fala, cara, não tem ainda outra palavra para isso. Beleza, afeto, tudo aquilo que me afeta é meu afeto. Mas a gente entende que existe um espaço de construção nessa relação diferente. Que nem eu falei. Pode ser com um, com dois, com três, pode ser uma estrutura completamente diferente, né? Então, beleza. Hoje eu, como pessoa não monogâmica, eu tenho uma relação com mais profundidade aqui, mas ele continua não sendo o centro da minha vida, diferente da monogamia. Então, a monogamia coloca essa esteira do amor numa caixa muito rígida. Tá. Então, a gente fala a palavra que ela pode convocar sim essa estrutura rígida, Uhum. né, mas a gente fala: "Cara, hoje a gente tá no cenário da não monogamia", e eu tô falando como alguém que tá participa, estuda, que a gente tá mais pensando do que transando. Então eu falo: "Caralho", tem até uma galera de stand-up que fala: "Nossa, mas vocês daí da não monogamia, vocês devem pensar mais do que transar", e é real, porque a gente começa a "Ai, será que eu tô seguindo a cartilha? Será que eu vou perder minha carteirinha de não monogâmica se eu falar que aquele cara é meu namorado? Mas e se o meu namoro, ele é totalmente desconfigurado? Ele é Legal. imoral, ele é profano", sabe, ele sai dessa caixa cheia de regras. Então, Legal. nesse momento, você fala: "Foda-se o rótulo mesmo", porque tá me nutrindo, tá construindo uma relação legal. Então eu acho que quando a gente constrói uma relação legal, realmente dane-se o rótulo, não namoro, namoro. Mas falar só que também o outro polo, né, "Ah, eu não vou rotular", para não ter responsabilidade afetiva, para não ter entrega, para não ter experiência, aí também já fica muito vago. Você vê que ficam sempre 8 ou 80? Se você quer chamar de namorado, aquela pessoa que você transa com Deus e o mundo e tá todo mundo feliz, também tá bom. Mas eu acho que pra gente começar a falar de um sexo mais prazeroso, gostoso, de experimentação, eu acho que ainda a gente precisa de alguns espaços de mínimo de segurança pra se entregar, né. Eh, Pra não ficar aquela coisa só da objetificação. Tá, pode ser que uma vez, 2 vezes, um mês eu queira entrar, ser objeto e objetificar o outro, mas a vida inteira? Hum. Então é aí que eu vou deixar uma minhoca na cabeça de vocês. Se você pode comer um banquete, por que que você vai ficar só naquela entradinha ridícula ali, aquele amendoim? Então é uma provocação. E olha que em grupos de terapias que eu já estive, né, eu ouvi os participantes conseguindo assumir uma frase que é: "Eu amo coisas e uso pessoas". Uhum, Então, gente, isso é real. não é? Por mais que eles estavam lá para se tratar, se trabalhar, a frase era essa: "Eu amo coisas e uso pessoas". Uhum. Então, se você traz esse lugar da objetificação por uma vida toda, e existe um grupo de terapia para trabalhar isso, porque é uma dor horrorosa, é um lugar de Uhum, dizer: "Isso não é saudável mesmo". Então, quer aprender a ganhar as profundidades uhum. com esse sexo e essa sexualidade de uma forma saudável para todo mundo, né.
E eu acho que aqui nesse podcast a gente só tá falando ainda de uma superfície. A gente ainda nem falou direito de sexo no namoro, né? Porque tem uma série de dramas aí também, né? O sexo como recompensa, o sexo como moeda também. Já começa no namoro e depois o casamento só se estende. A carinha dela. Mas o sexo por obrigação, porque é minha namorada, meu namorado. Então tem uma série de dores aí nesse sexo no namoro já que a gente já precisa aproveitar esse ambiente para fazer o test drive, literalmente. Ah, beleza, eu acredito nessa esteira do amor aí. Eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar. Então, que use o namoro mesmo, né, como um laboratório para todas as experimentações, né? Não só Uhum. ficar, não, mas é assim que uma namorada. Ai, eu odeio, odiava quando eu entrava no Tinder e o cara falava. Não, porque minha namorada, minha mulher, Minha. ir pro rolê com as amigas, isso já não é postura de mulher que namora. Ai, tchau, acabou o podcast. Não, acabou. Chega. Então você vê como tem um monte de coisa aí dentro do sexo no namoro? Ele só revela a estrutura fálica e Exato, falha que existe, que vai te levar pro resto da vida se você continuar aí. exato. E não abrirem os dois para uma consciência maior. Uhum, Porque isso é só o início da grande cilada que você tá entrando, né? exato. Mas aí, gente, o duro que tem mulher que acha isso lindo, né? E tem homem que acha isso lindo. Exato. Ai, eu sou dele. Ele tem ciúmes de mim. Não é? Gente, às vezes isso vira umas patologias tão pesadas, umas coisas que depois é difícil de sair. Uhum. Nossa, eu ouvi uma no setting terapêutico esses dias que era assim. Ela começou a fazer atividade física, começou a ter uma alimentação saudável para poder cuidar do corpo. E aí ele chegava assim, com caixas de chocolate. Mas você não vai comer? Mas eu amo você, eu trouxe chocolate porque eu te amo. Mas você não vai comer. Ela, não, mas eu tô cuidando da minha saúde. Tananana. E não era num lugar de tipo, eu vou comprar a indústria da beleza. Era um cuidar da saúde. Aí tinha horas que o bicho pegava, a discussão pegava feio. Aí ela sentava lá e ia comer o chocolate. Só que aí comia a caixa. Quando ele via, era o prato perfeito. Eu não acredito, você tem que se cuidar, porque isso não é normal, porque você comeu a caixa toda, porque isso não é isso, porque isso é aquilo, porque você é isso, porque você é aquilo. Aí passava 2 dias, ela estava lá cuidando da saúde, ele voltava com várias caixas. Nossa, gente, que brincadeira. Olha Que esse, mas eu zombaria, na tô verdade. cuidando de você, mas eu amo você. Sim, Daqui a pouco eu tô nutrindo você, daqui a pouco. sim. E aí você vai caindo nesses diálogos do meu, minha, faço, cuido, mas aí você tem que Uhum, em troca me dar coisas e fazer coisas. sim. Gente, Não, é terrível. Vocês vão ver que nesse episódio hoje eu tô trazendo falas bem paradoxais, porque é de alguém que foi criada na monogamia, né? E estuda na monogamia, que questiona, mas ao mesmo tempo flexibiliza, porque a gente sabe que é difícil sair de uma caixa e falar, "Ah, não, agora tem que entrar em outra, peraí, vamos fazer filtros. Eu acho que a gente, pra sair do rótulo mesmo, vamos fazer filtro, né? Mas agora, voltando uma crítica ferrenha a essa lógica que a gente tá trazendo aqui da esteira do amor, a gente acaba se colocando como mulher dentro de situações como essa, por causa dessa maldita síndrome da escolhida, né? Porque assim, primeiro é um trampo conquistar aquele cara. uhum, Conquistou, virou namorado. Aí vai se sujeitando a uma série de violências, desde dessa, em relação a corpo, quanto a sexo mesmo, que tem que transar a quantidade que ele quer, porque ele me escolheu, olha só. Né? Ele vai ser meu marido. Então já começa a se sujeitar a essas coisas para vislumbrando ali o ser noiva, vislumbrando casar, vislumbrando ter filho. Então essa esteira vai tirando a gente do presente, e aí depois de 30 anos chega na sessão de terapia e fala: "Pô, na primeira, no começo eu já sabia que não ia dar certo. No começo eu já vi essa violência". E homens e mulheres passam por isso, né? Fazendo esse adendo. No namoro a gente já sabe muita coisa. No ficante prêmio a gente já sabe muita coisa. é o test Não drive é? mesmo. Só que tem que estar com os olhos abertos para isso, né? Se a gente Exatamente. não busca essa educação, essas provocações, Uhum. a gente continua só repetindo padrões e não consegue A vida sair. inteira.
E aí é engraçado, porque no começo da vida isso é importante, mas vendo que até tem gente que fala que nós temos uma tendência à não monogamia, mas às vezes ela é consecutiva. Ela não é na linha do tempo, como algumas pessoas, a gente coloca na linha do tempo 3. Mas eu posso ter 3 pessoas ao longo da vida, né? E aí, quando recomeçam as relações, é a mesma coisa. É o momento de, mais uma vez, colocar experimentações, abrir o espaço para diálogo, para falar de fetiche, porque se não fala no começo, se os acordos não estão claros, aí depois o tempo vai ficando. Não é impossível, claro, que nem você falou, 60, 70 anos as coisas mudando. Mas é importante falar nessa fase de namoro, né? Mas, gente, e quando mente? E quando Eu vou mente. contar uma, não, vou contar uma, ó. Ah, no meu passado longínquo, enfim. Eu lá, nossa, mas eu amo a natureza, eu amo montanha, eu amo cachoeira. Eu prefiro 1000 vezes isso do que uma praia. Aí a pessoa, nossa, eu também! Só para poder dar aquele match perfeito. Uhum. Depois passa um mês e a pessoa, e aí, vamos na praia? Adoro praia! Bom, gente, isso daí vai espelhando pro resto das coisas. E ainda tem horas que a gente cai nessas ciladas, porque Sim. alguém quer ser o seu par perfeito para você Exato. namorar e ser propriedade dele ou dela. E depois começa se você não tá bem nesse test drive, Exato. as coisas começam a, ó, Como é que falam? A mulher fica com o homem na esperança de que ele mude, e o homem exato. fica com a mulher na esperança de que ela nunca mude, alguma coisa assim, não é? É E no cada fim todo um. mundo muda, né, gente? Não tem jeito, muda. Ou essa coisa das pequenas mentiras que parecem infantis e inocentes pra ser amado, pra matar uma carência. Então não adianta, eu acho super engraçado ver hoje, sabe aquelas meninas da escola que eram as pops, transantes, populares. Você fala, essa menina dá mais que chuchu na cerca. Aí depois você vai ver quando cresce, não sei se você já encontrou com amigas assim, colegas de Não. escola. Meu, é muito comum isso de falar, meu, sabe naquela época, eu não conseguia, eu não transava. Então até clientes mesmo falam: eu era a transante da escola", mas a real é que eu morria de medo. Então elas também vão construindo um outro polo de uma outra imagem formatada como a mulher super transante, o cara super transante, mas também pessoas repletas de inseguranças. E continuam nutrindo essa persona ao longo do tempo até escorregar e ver que: "Não, espera aí, eu era aquela pessoa super transante, agora eu não transo de verdade". Então, a gente precisa amadurecer, né, sair mais uma vez, sexo no namoro era na adolescência, né, experimentações, perder virgindade, conhecimento, mas depois o namoro, nas outras idades, ele vai ganhando outras dimensões, e aí as personas já não se sustentam, né, com profundidade. Vou começar, adolescente transa em qualquer lugar, né. No carro, já me falaram do cemitério, Ai, na rua, já me falaram de tudo quanto é lugar quem transa na adolescência, né. Mas é depois que a gente começa a ter um trampo, dinheiro, motel, aí a pessoa já tem casa, aí o relacionamento ganha uma dimensão mais séria, né. você falou aí uns lugares que eu já fico pensando, ai, minha coluna. Miga, era boa essa coluna naquela época. Não é? Pois é. Bom, galera, esse papo tá gostoso, né, tá nível fofoca hoje. Altas. Não é? Muito bom. Mas aproveita então, né, para fazer esse momento ser um momento de experimentação, sempre com muita consciência, cuidado, né, com as doenças sexualmente transmissíveis, qualquer idade, não tem cara, não tem Uhum. fiquem atentos a isso. E vão ser felizes, né, gente? Aproveitar que não Uhum. tem filho para criar nessa fase, né, principalmente quem é novinho, não é? Uhum. Ou se você acha que você já passou da idade também, nunca é tarde para namorar e aprender a se experienciar num bom namoro, viu? Dá pra namorar ainda. Então esse foi o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Se gostou, curta, compartilhe. Espalhe a educação sexual que é necessária, porque prazer todo mundo pode. Uhul! Ah.